Olá, gente, vamos a mais um vídeo. Se assim Papai do Céu quiser, nós vamos continuar acerca de Romanos capítulo 12, onde nós, no primeiro vídeo, falamos dos versículos 1 e 2, né? Nós tiramos algumas dúvidas. Παρακαλώ, humás, adelphoi, dia, ton, oiktirmon, tu Θεού παράστενσαι τα σώματα humon θουσίαν σώσαν hagia euariston το Θεό ten logiken latreia humon. Imploro então, ou por isso, portanto, a vós, ó irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós, o sacrifício, vivendo a santidade agradável a Deus, o racional culto de vós. Lá no primeiro vídeo eu explico de certo isso aqui, acerca disso, o significado, né? Que na nossa versão está aqui como vivo, mas no texto grego está vivendo. Na nossa versão está apresentar os corpos como sacrifício, mas no texto grego diz que o sacrifício nosso é os corpos, né? Nossos corpos é que é o sacrifício, não apresentar como. Ali não está dizendo, não está rogando para apresentar como, mas está exortando, né, pelas coisas que Paulo falou nos capítulos anteriores, do 1 ao 11, né, que devemos apresentar os nossos corpos, que é o sacrifício a Deus, vivendo a santidade agradável a Deus, ou seja, de acordo, se nós vivermos de acordo com a palavra, porque nossa vida cotidiana que é o sacrifício, de acordo com como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, né, que nós somos sal e luz, e que as nossas atitudes devem resplandecer diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus. Em João 15 diz o quê? Que nós temos que dar fruto, e o fruto é o produto do Espírito Santo na nossa vida, ou seja, a manifestação, os atributos de Deus manifestam através das nossas atitudes aos outros, de modo que eles possam ver Cristo em nós. O versículo 2, Paulo pega e complementa dizendo: Caime sus rematizeste to aioni tuto alá metamorfuste ten anakainosen tu nos e isto dogmatsein humas tito telematu Θεού το agathon kai euariston kai teleion. E não se conforme, se esquematizem, se modem a o século atual, mas sede transformado na renovação da mente, para vós experimentar qual a vontade de Deus, a magnânima, excelentíssima, boa e agradável e perfeita. Veja no primeiro vídeo a diferença quando se trata do texto grego, né? E esse texto aqui ainda não é o excelente texto, não é o texto lá da igreja ortodoxa grega, né, que é o texto mais assim autêntico, que eu ainda vou, se Deus assim quiser, conseguir esse Novo Testamento do texto grego da igreja ortodoxa. Então, gente, se Deus assim permitir, der tempo, nós vamos hoje falar acerca do versículo 3, 4 e 5, que esse versículo 1 e 2, Paulo ali conclui o capítulo
os capítulos 1 a 11, mas no versículo 2 e 3, ele acaba esclarecendo o que é viver um sacrifício de acordo com aquilo que agrada a Deus, com a santidade agradável a Deus, ou seja, de acordo com a palavra. Assim como na antiga aliança, tinham as normas que os sacerdotes, tanto os filhos de Arão como os demais chamados de levíticos, eles deviam obedecer uma regra. Tinha uma determinação para aqueles que apresentavam as coisas santíssimas, que eram os filhos de Arão, e tinha uma determinação para os demais levitas, que um não podia se intrometer no serviço do outro. Dona Rita, é para Dona Wanda pagar isso aqui hoje, viu? Dona Johnny que mandou. Então, gente, só pelo fato dos dois filhos de Adão fazer uma coisa que não se devia fazer, de levar fogo estranho diante ao fogo de Deus, os dois filhos de Arão mais velho morreu. Porque ousar, por não ser um levita consagrado, e por ele também não ser um filho de Arão, porque os levitas carregavam a arca, tinha alguns que eram escalados, cada um de acordo com a sua escala, mas tinha uns que era escalado para carregar a arca, não tocar na arca nem abrir a arca, mas carregar segurando nos varais, como Obed-Edom. Por isso que a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom foi abençoada, porque ele era porteiro, incumbido de carregar a arca, da linhagem incumbida para carregar a arca. E diz que usar, como Davi não seguiu a regra da lei de colocar os varais na arca para os levitas levarem de acordo com a escala que cada levita tinha o que eles deveriam carregar no deserto, e depois foi estabelecido por Davi já uma nova regra para cada um deles. E aí Uzá teve a boa intenção de segurar a arca, porque os bois começaram a cambalear e o carro ia cair. Ele meteu a mão e ali ele foi rachado, foi fendido. Deus causou uma fendura nele e ele ali morreu. Porque inocente, com boa intenção, mas não foi de acordo com a palavra, e ali pagou um alto preço. Então Paulo começa a chamar a atenção dos irmãos ali. Digo de novo, assista o outro vídeo, está no YouTube. E aqui agora nós vamos falar do versículo 3, 4 e 5, se der tempo, se Deus quiser. Então Paulo, depois de falar ali, rogo por isso, irmãos, rogo pelas coisas que eu tenho falado, irmãos, pelas compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vocês, que é o sacrifício, vivendo a santidade agradável de Deus, não se moldando ao século atual, mas sejam transformados. Né? Sede está no imperativo, não está no subjuntivo. Sejam está no subjuntivo. Então, sede transformados na renovação. Impressionante que quando Jesus, no nosso texto normal não está assim, né? Quando Jesus fala aos judeus, ele fala metanoete, mudai a mente. Na nossa versão está converter. Quando os discípulos, os apóstolos, vai aos gentios que não são judeus, ele diz rustrefete, arrependei-vos, ou seja, virai. Aos crentes, Jesus pede para mudar a mente, a mentalidade, ou seja, voltar para a lei. Mateus capítulo 15 diz o que, Jesus? Vocês violam o mandamento pela vossa tradição. É o que nós fazemos hoje. Pegamos a Bíblia, em vez de pregarmos a palavra, ensinarmos a palavra, queremos pregar costumes. E outros ainda pegam o que? Patuais, dogmas. Não, você vai pegar o lenço disso, vai pegar aquilo, e outras coisas a mais que eu não vou entrar em detalhe. E Paulo aqui chama a atenção dos irmãos, que estava aquele choque entre grego, né, entre romanos e judeus. Os irmãos que eram judeus e os irmãos que não eram judeus. Questão de proibição de comer carne, como os essênios, né, e outras coisas mais. Guardar dia, circuncisão, etc. Coisa então Paulo pega aqui e começa a dizer, não, irmão, esqueça essas coisas. Vamos voltar para a palavra. O Evangelho de Cristo não é judaísmo. Nós estamos livres por meio de Cristo e vamos agora guardar da prostituição, do que é sufocado, da carne, dos ídolos e do sangue. Essa é a prescrição. Aí Paulo disse, ó, legugar dia tes haritos tes dofeites moi panti to
onti en humi me huper fronei par rodei fronei alá fronei eisto sofronei hecaton ros rotheos emericem metro pisteos. Digo por meio da graça dada a mim, a cada um o qual vive no meio de vós, não pensar elevadamente, Ruper além, acima, Fronei pensar, não pensar acima da média, para além do que convém pensar, mas pensar na sobriedade, moderação. Sonfronei quer dizer guardar o juízo, não ser louco, entendeu? Mas pensar em moderação. Cada um como Deus mediu a medida da fé. Alguns se achando lá, quero estar, porque nós somos circuncidados, entendeu? Nós sabemos o que tem que fazer, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado. E Paulo fala lá que Abraão foi justificado antes da lei, antes da circuncisão, pela fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a justificação não vem da lei, mas vem da fé. Meu justo viverá pela fé. Então, como nós começamos, Paulo disse: irmãos, digo essas coisas a vocês por meio da graça de Deus que é dada a mim, a cada um de vocês. Eu digo a cada um de vocês que não pensem, não tenha conceito elevado acerca de si mesmo, entendeu? Acima do que convém pensar, mas que cada um pense com moderação, guardando o juízo. Cada um como Deus mediu, segundo a medida da fé. E aí ele continua aqui dizendo: tem alguns conceitos aqui que eu não... Catapere. Cadê catapere? Aqui. Ora, pois assim como em um único cataper gar en reni somati pola mele echomen tade mele panta ten auten. Oi, bom dia. Carlos, eu vou deixar isso aqui com você. É um rapaz que vai passar, disse que umas 10 horas ele passa para pegar, seu Aníbal. Seu Aníbal. Orlando, né? Porque não, mas é Aníbal meu xará, mesmo. mas se for Orlando, ele pode entregar também. Pronto. Viu? Tá ok. Orlando Brandão, né? Caldas Brandão. Meu xará, você não vai esquecer, não. Tá ok. Se tiver muito difícil, gente, o vídeo pode voltar e ouvir várias vezes. Então vamos lá. Kataper gar en reni somati pola mele echomen tade mele panta ten auten errei praxe. Aí Paulo diz: pois assim, ora, pois assim como em um único corpo
muitos membros temos, mas os membros todos não a mesma função têm. Paulo chama a atenção, irmãos, nós temos que ter um conceito a nosso respeito, mas não acima elevado demais. Entendeu? Mas segundo a medida da fé, de acordo com Deus mediu, porque assim como o corpo, assim como em um único corpo, muitos, vários membros temos, mas os membros todos não a mesma função têm. Não é porque a perna sustenta todo o corpo que ela é mais forte, que ela é maior. Não é porque a cabeça dirige o corpo é que ela é mais forte, que ela é maior. Não é porque a mão tem que, entendeu? Pegar as coisas para trazer, para alimentar a boca. Né? Nada. Todos temos a função de manutenção. Manter todo o corpo. Todos os membros têm que trabalhar de forma conjunta. Una, não é unida, é una. Para que todo o corpo tenha saúde. Entendeu, gente? Então Paulo quer acabar com o partidarismo, com o orgulho, a soberba, que foi o laço que Satanás caiu, né? Que ser maior. Aí ele diz: assim, Rutos roi poloi en soma esme en Christo tode cat e reis alelo mele. Assim como os muitos, um corpo somos em Cristo, mas o cada um dos outros membros somos. Aqui é subentendidamente somos. Então o que é que Paulo está querendo dizer aqui, gente? Paulo disse que a única maneira de apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, apresentar o nosso corpo, que é o sacrifício a Deus, e ser aceitável a Deus, é viver a santidade. Rogo por isso, a vós, ó irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós, o sacrifício, vivendo a santidade agradável a Deus, o racional culto de vós. Aí Paulo diz, qual é o primeiro passo para se viver a santidade agradável a Deus e o nosso corpo, que são sacrifício, que é o sacrifício ser aceitável a Deus, agradável. Primeiro passo: não se conformar, se esquematizar, se moldar, usar como plano de conduta a conduta que o povo usa por aí. Entendeu? E não se conformeis ao século atual, mas sede transformado na renovação. É por isso que costume, dogma, prática de procedimento ritualístico, de denominação. Deus, ele disse o quê? Aquele que me ama, João capítulo 14, versículo 21. Todo aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Os mandamentos aqui, gente, não está falando do decálogo, como muita gente que aproveita do decálogo, não para falar do decálogo, mas exclusivamente do sábado, né? Tem que guardar o sábado, que é o sinal. Esse sábado é para o povo judeu. João capítulo 15, versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, pede o que quiser e vos será concedido. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Toma o livro dessa lei que eu dei a meu servo Moisés, medita nele de dia e de noite,
para teres cuidado de fazer tudo como está escrito, que assim prosperarás em todos os teus empreendimentos, pois não te desampararei, nem te abandonarei. Salmo 1 diz uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, a palavra ímpio, que muita gente tem aí por pessoas... quem não é crente é ímpio, não. Ímpio são as pessoas que conhecem a palavra, sabe o que tem que fazer e não faz. É como um policial que ele é corrupto, ele é um ímpio, porque ele conhece a lei, ele está ali para fazer uma coisa e faz outra. Sabe o que é que tem que fazer, mas faz outra coisa diferente, principalmente para prevaricar, ou seja, benefício próprio. Feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos desobedientes à lei, não para no caminho daqueles que praticam a dissimulação de caráter, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e medita, lê alto para ouvir, como eu estou falando aqui. Medita na sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto aos riachos, dá o seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz será bem sucedido. Eu posso fazer a campanha de 7 dias, de 49 dias, a campanha da rosa, da vassoura, do perfume, do sabonete, do sal grosso, do óleo ungido, da água do Rio Jordão. Meu querido, mas se eu não guardo a palavra, eu vou receber o milagre. Entre aspas. Porque, né? Como está escrito lá em João capítulo 6, que o povo foi à praia de Jesus por causa do pão. Mas se eu quiser ser um cidadão do céu, eu preciso obedecer à lei do céu que está contida na palavra. É o que o Paulo está dizendo. Irmãos, o mundo age assim. Entendeu? O mundo age assim. A metodologia do mundo é assim, mas vocês não se esquematizem ao século atual, mas sede transformados, tá bem? Aqui nós encerramos aqui. Bom dia, pela misericórdia, e quem sabe no próximo seremos mais claros. Assista o primeiro vídeo, assim como esse daqui que você está assistindo. Se você puder e quiser, vá lá no YouTube, você vai ver o alfabeto grego, traço Fernandes, a parte 1, a 2, a 3 e a 4, em que eu ensino o alfabeto grego, a pronúncia correta, a transliteração, as vogais e os ditongos, apenas para que você aprenda a ler. Assim como nos idiomas antigos, como o italiano, no grego, se fala como se escreve como fala. Por isso que é fácil de quando nós escrevermos no grego, porque quando você fala, o modo de pronunciar tem que ser de acordo com o que está escrito, né? Como aqui o português, pelo menos na Bahia. O sotaque aqui, eu sou soteropolitano. Nós falamos de quando na verdade é de ou de. Nós falamos i quando na verdade é e. Nós falamos ti quando na verdade é te. Então nós temos dificuldade para escrever. Aqueles que não leem. Quem lê, tem o costume de ler, na hora de escrever, tem facilidade na hora de escrever porque lê. Pronuncia de um jeito, o dialeto é de um jeito, mas sabe que gramaticamente falando, a forma correta é diferente. Tá bem? Então, que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Amém.